Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês se encontrem bem por aí ao assistir essa aula. E quando eu criei o Espaço Asha, uma das coisas que fazia o meu coração vibrar de pensar era a liberdade que eu teria nas minhas criações. A minha mente, ela é bastante criativa. E se tem uma coisa que eu amo, é aprender, compartilhar e criar essas aulas aqui para vocês. E ter essa liberdade no meu processo criativo é muito importante. E tem alguns temas dentro do autoconhecimento e da espiritualidade que não tem como a gente abordar em apenas uma aula. Então, vai ter alguns momentos em que eu vou criar séries de aulas para falar sobre um determinado tema. Por exemplo, nesse momento eu dei início a uma série de aulas sobre o livro Não Temas o Mal. Se você ainda não assistiu essa série, começa na aula O Mal que Habita em Nós, ok? E por que eu tô falando isso? Porque essa aula aqui dará início a uma nova série por aqui. E essa aula, ela vai ser baseada no livro do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Eu já devo ter lido esse livro aqui umas 3, 4 vezes, tá? Ele é um livro que eu recomendo muito que você tenha. Ele é um livro pequeno, é um livro simples de ler, mas ele é muito transformador. E ele é um livro bem prático que te ajuda a expandir a sua mente em relação à prosperidade. Aqui ele diz as 7 leis espirituais do sucesso. Mas quando você lê o livro, você vê que na verdade são leis que nos levam a nos alinharmos com o fluxo da prosperidade em nossas vidas. E a prosperidade é um tema que sempre foi um desafio na minha vida. E desde o ano passado, eu senti de criar o curso Oceano de Prosperidade. Inclusive, se você está aqui e você não conhece, eu recomendo que você vá no módulo de boas-vindas e conheça o curso, porque ele vai potencializar os seus estudos aqui dentro do Espaço Asha. E a boa notícia é que você, assinante, tem desconto especial, então aproveita, tá? E desde a criação desse curso, eu tenho mergulhado cada vez mais nos estudos desse tema. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a prosperidade em si. O que é a prosperidade para você? Por mais que hoje em dia muito se fale sobre isso, há muitas distorções do real significado da prosperidade. E distorções das quais muitas vezes são responsáveis por você não conseguir se sentir próspero. E a humanidade, ela está em constante evolução. E por mais que muitas vezes a gente fique descrente, né, que a gente está evoluindo, nós estamos sim evoluindo e prosperando constantemente. É claro que a gente ainda tem muito para evoluir, mas a gente não pode negar tudo que a gente tem prosperado e evoluído até os dias de hoje. A prosperidade é o estado natural do ser humano. Ela simplesmente existe e ela está em todos os lugares e disponível para todas as pessoas. E ao contrário do que muitos pensam, a prosperidade ela não se resume ao dinheiro na sua conta bancária ou aos seus bens materiais. Isso também é prosperidade, mas prosperidade não é só isso. A prosperidade ela faz parte da nossa natureza e todos nós somos prósperos em essência. A fonte da prosperidade nos habita e a gente tem o potencial de ter o que a gente precisa na hora em que a gente precisa sempre. E essa é a chave que você precisa compreender. É possível viver num mundo em que as suas necessidades são atendidas, em que o universo ele esteja sim ao seu favor e que você sinta que não tem nada bloqueando o seu caminho. Tudo que chega para você é uma nova possibilidade de prosperidade. Então é aquele estado que você se sente em constante realização, construção, e é um fluxo que todas as coisas boas estão vindo ali na sua direção. E você vai se alinhando com esse crescimento, desse potencial nutritivo que tem dentro de você. Você caminha em direção desse desenvolvimento interno que sempre vai de encontro ao seu natural. E o seu natural nada mais é que o quê? As suas habilidades, os seus talentos e as suas ideias sendo manifestados e gerando alguma mudança na sua vida e no mundo também. Quando a gente está alinhado com esse fluxo, é esse o momento que a gente começa a enxergar
que Deus não faz por nós, Ele faz através de nós. E nós fazemos através desse fluxo de prosperidade. E como o Deepak Chopra cita no livro, o sucesso é a jornada e não um destino. As leis físicas do universo, elas representam um processo de consciência em movimento. E na aula de hoje, a gente vai começar falando da primeira lei espiritual do sucesso, que é a lei da potencialidade pura. Mas, o que é potencialidade pura? Ela é a nossa essência, é a nossa natureza, é a nossa alma, é a nossa consciência. E é nesse lugar que tudo é possível. Quanto mais a gente entra em contato com a nossa essência, maior é a nossa capacidade de realização. Você e esse lugar de potencialidade pura não estão separados. Nós estamos sempre no mesmo campo energético. E quanto mais a gente faz esse movimento para dentro, mais a gente se sintoniza com esse campo das 1001 possibilidades. Mas Mila, se a gente não está separado da potencialidade pura, por que é tão desafiador ter uma vida próspera? Por quê? Porque a gente vive num mundo em que a gente é condicionado desde criança a fazer o caminho contrário, que é o caminho para fora, que é aquele caminho que quem toma as rédeas da nossa vida é o nosso ego e não o nosso eu superior, a nossa essência. E o seu ego, ele sempre vai fazer com que a sua energia se foque no externo. Então, na busca da aprovação dos outros, na necessidade de controlar as coisas, de julgar. E isso tudo são coisas que o ego faz baseado no medo. E o medo é a energia contrária da potencialidade pura. No campo da potencialidade pura, a gente experimenta o poder do eu, da nossa essência, onde não tem medo, não tem controle, não tem esforço para buscar uma aprovação externa. Quando a gente sintoniza com essa energia, a gente não liga para as críticas, a gente não teme os desafios que podem surgir no caminho e a gente não se sente inferior a ninguém. Claro, nós somos humildes, mas a gente não se sente inferior a ninguém. E essa é a diferença de estar no campo da potencialidade pura ou estar no campo do medo e do nosso ego. E como saber que a gente está sintonizado com a potencialidade pura? Quando você começa a atrair as coisas que você deseja. E não só isso. As pessoas começam a surgir no seu caminho, te auxiliando nesse processo de realização. Você começa a magnetizar pessoas, situações, oportunidades que vão impulsionando a manifestação ali dos seus sonhos, das coisas que você quer realizar. Sabe quando tá tudo fluindo na sua vida? As coisas estão acontecendo para você, você se sente conectada, feliz, em estado de flow. Quando você está se sentindo assim, você está alinhado com a potencialidade pura, que é quando a sua vida flui levemente, livremente. Então, como que a gente pode aplicar a lei da potencialidade pura na prática? Você pode aplicar essa lei de 3 maneiras. A primeira é através do silêncio e da meditação. Essa é a maneira mais eficaz de ter acesso à potencialidade pura. Então, se proponha a reservar um momento do seu dia para você se entregar ao silêncio. Sabe aquela horinha que você assiste televisão ou fica mexendo nas redes sociais? Que tal pegar e trocar, substituir esse momento do seu dia por 1 hora de silêncio? Escolha um lugar reservado que você não seja interrompido, que você se sente de maneira confortável, fecha seus olhos e experimenta o silêncio. Eu sei que não é tão simples como eu estou falando aqui, mas é tudo uma questão de prática. Então, não precisa começar com 1 hora. Às vezes isso não se encaixa dentro da sua realidade, da sua rotina. Mas começa por 1 minuto, por 5 minutos. E sempre que você sentir que puder aumentar, aumente um pouquinho, porque quanto maior o espaço de tempo em silêncio, em meditação, melhor você vai
ter acesso a esse lugar da potencialidade pura. No início, se você não tem muita prática, pode ser meio turbulento, meio incômodo. Os seus pensamentos vão vir a milhão nesse momento de silêncio. Você vai sentir dor no corpo, inquietação, e isso é super normal. Mas se você persistir na prática, a cada dia a sua mente vai se aquietando mais um pouquinho, até que o seu silêncio começa a ficar cada vez mais profundo e você vai sentir de fato o resultado daquela prática e você vai ter acesso a essa consciência, a consciência da potencialidade pura. E se for muito desafiador para você a prática do silêncio, eu recomendo que você comece com as meditações guiadas, mas que com o tempo você experimente fazer a prática do silêncio, porque não é a mesma coisa, ok? E aí a gente vai para a segunda maneira, que é através do não julgamento. Você já parou para pensar o tanto de julgamento que a nossa mente faz durante 24 horas? Quando a gente para começar a perceber, é assustador. A gente passa o dia inteiro julgando se algo é certo ou errado, se uma coisa é boa ou ruim, a gente fica se rotulando, fica rotulando os outros. Isso tudo nos leva a um lugar de separação, que é essa coisa da dualidade. E como eu falei no início da aula, não existe separação entre nós e a potencialidade pura. Mas quando a gente entra nessa vibração super baixa do julgamento, a gente bloqueia o fluxo da nossa energia com o fluxo da energia da potencialidade pura. E aí a nossa mente fica cacarejando o dia todo e não dá um espaço para a gente se conectar com a nossa potência. O Deepak Chopra fala de uma oração no livro que é assim: hoje não julgarei nada que aconteça. Então o exercício aqui é toda vez que você acordar, você lembrar dessa oração. E durante o dia que você se pegar ali se julgando ou julgando alguém, lembrar dessa oração. Experimenta ir julgando cada vez menos, porque o não julgamento, ele vai criando um espaço de silêncio na sua mente. E lembra que o silêncio é a maneira mais eficaz de acessar a potencialidade pura? Então vai exercitando essa oração. Hoje eu não vou julgar, hoje eu não vou julgar, e gradualmente você vai diminuindo esses julgamentos. E aí a terceira e última maneira é o contato com a natureza. A natureza, ela é sinônimo do essencial e da potencialidade pura. Ela é a nossa mestra. Você já parou para pensar nisso? A natureza é abundante, ela tem tudo o que precisa, ela funciona maravilhosamente bem, com força, com vitalidade. Eu acho que a natureza é um exemplo material da potencialidade pura. Então, procura um lugar ou uma maneira que você consiga ter essa conexão direta com a natureza. Coloca o pé descalço na grama, sente a energia da terra. Se você tem plantinhas na sua casa, entre em contato, porque às vezes a gente tem plantas na nossa casa e elas ficam ali meio que abandonadas, a gente só para ali na hora de irrigar. Então experimenta mexer, colocar o dedo na terra, mexer na planta. Eu costumo falar com as minhas plantinhas, então se você se sentir à vontade, ter também esse hábito de falar com elas. Isso também é uma maneira de você criar essa conexão com a natureza. E se por acaso você não tenha nenhuma plantinha na sua casa, se você mora numa cidade grande, procura um parque, procura caminhar numa rua mais arborizada, porque o contato com a natureza vai fazer você entrar em contato com a sua essência, com a potencialidade pura. E eu falo isso por experiência própria, porque funciona mesmo. Eu nunca vou esquecer, eu já dei várias vezes esse exemplo em vídeos meus. Um dia eu estava na casa do meu pai, que fica em Atibaia, que é uma chácara, no meio do mato. É um lugar que me traz muita paz. E teve um dia que eu fiquei meditando durante muito tempo, num lugar que eu gosto de ficar ali. E eu tive uma experiência surreal, que eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Em que eu olhava as árvores, pode parecer papo de louco, mas eu olhava as árvores se mexendo e eu me via. Eu sabia que eu e aquelas árvores, a gente era a mesma coisa. E eu sentia uma vontade de chorar de emoção mesmo, porque era uma sensação de pertencimento, de completude, sabe? A gente era uma coisa só. Você pode achar
esse papo de jovem místico, mas foi muito real, foi muito profundo esse momento que eu vivi. E foi um momento maravilhoso para mim, não é à toa que eu nunca esqueço esse momento. Foi um êxtase, um momento de êxtase. Ele não durou muito, mas foi muito importante, porque eu entendia que a minha potência criativa ela estava num nível absurdo. Foi muito maravilhoso esse contato. Então, depois que eu tive a experiência, eu entendi o que é de fato você entrar em contato com a natureza mesmo e como é importante a gente ter esse contato com a natureza para que a gente consiga acessar a potencialidade pura. Então, busca colocar em prática uma ou as 3 formas que eu ensinei aqui para vocês, para que vocês saiam desse diálogo interno turbulento para um lugar de silêncio, em que você se reconheça como um ser abundante, um ser próspero, e assim você vai se alinhando cada vez mais com o campo da potencialidade pura, que é uma das leis que te alinham aí ao sucesso e à prosperidade. E o meu convite é para que você escolha ao menos um desses exercícios para você colocar em prática na sua vida ao longo dos próximos 7 dias. Então depois me conta como foi entrar em contato com o campo da potencialidade pura, certo? Vou esperar você me falar. E para finalizar, eu gostaria de lembrar que além do livro, tem também o filme do livro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que eu recomendo muito que vocês assistam também, certo? Então eu vou deixar aqui embaixo o link. Eu já peço perdão, que minha voz ela tá um pouco baixa. Eu fiquei uma semana, peguei Covid, fiquei uma semana ruim, então eu estou me recuperando aos poucos. Tô pegando mais leve aqui na hora de falar, certo? Então espero que vocês tenham conseguido escutar direitinho e ter aproveitado o máximo da aula, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até a próxima aula.